Nosso comentário sobre a graça e a liberdade em Agostinho de Hipona. Então eu separei aqui um recorte, uma citação de Agostinho, da sua obra A Graça, volume 2, né, para comentarmos sobre esse grande doutor da igreja do século IV. Se você gosta do nosso comentário da Bíblia, né, dos pastores primitivos, se inscreva no nosso canal logo aqui embaixo e dê um like no vídeo. Então esse é Agostinho de Hipona, tá? Com a sua obra A Graça e a Liberdade. Então eu vou fazer uma leitura e quando a gente chega no primeiro parágrafo, a gente dá uma parada e faz um comentário, tá? Até terminar essa citação, que é só essa página aqui, só esse slide, tá? Então contaram-nos que o vosso mosteiro atravessa momentos de perturbação, porque algum de vós apregoam de tal modo o sentido da graça, que chegam a negar o valor da liberdade humana. Ponto. Então vieram até Agostinho, né, pastores, padres da época do mosteiro, dos mosteiros, né, e fazendo algumas indagações, algumas perguntas, né, para o professor Agostinho. Então, o que estava acontecendo nesse seminário, nesses mosteiros, vamos assim dizer, é que estava se propagando uma ideia, né, sobre a graça de Deus, tendo tal relevância que estava se sobrepondo à liberdade humana, entende? Então, nesse sentido, a graça de Deus estava ficando como se fosse de um modo absoluto, né? Tudo é pela graça, como a gente escuta hoje, né? No universo protestante principalmente, a gente escutar, é pela graça, mas esquece, eles estavam esquecendo da liberdade, do valor, do papel, da função da liberdade humana. E aí vieram trazer esses pastores, esse problema estava acontecendo nos mosteiros, nos seminários, vamos assim dizer, da época, para que o Agostinho desse a sua opinião, o seu parecer, que o Agostinho foi intitulado como o doutor da graça, né? Então eles foram, né, e eles foram até Agostinho e estavam apregoando de tal modo o sentido da graça que chegam a negar o valor da liberdade humana. Então tudo é pela graça. Você é salvo pela graça, não precisa de você fazer nada. A liberdade humana não tem valor nenhum, não existe, né? O livre-arbítrio não existe. Então até o Agostinho tem uma obra, que eu já li também, tenho aqui também, não é essa citação, sobre o livre-arbítrio, entendeu? Uma obra à parte, que também está em português da editora Paulus. Então, aí ele continua, ainda mais o que é mais grave, eles vieram com essa proposta, né? Que a graça está com um sentido tão amplo que chega a negar o valor da liberdade. Mas ainda mais o que é mais grave, afirmam, esses pastores estão afirmando, que no dia do juízo de Deus, Deus não há de retribuir a cada um conforme as suas obras. Então, estavam negando a liberdade humana. Entendeu? Então, se é pela graça, você já foi salvo pela graça. Você não tem parte nisso, você não fez nada para merecer isso. Então, Deus não vai de retribuir a cada um conforme as suas obras. Aí ele cita aqui Mateus 16, 27, que fala sobre isso. Jesus fala que cada um de nós seremos julgados segundo as nossas obras. E em Romanos capítulo 2, versículo 6, que também diz sobre o dia do juízo final, né? No início da carta de Paulo aos Romanos, que todos nós seremos julgados conforme as nossas obras. Então eles já estavam dizendo que Deus não há de retribuir a cada um conforme as suas obras, porque você já foi salvo pela graça, e os outros estão perdidos pelo destino, pelo acaso, vamos assim dizer. Então, uns nasceram para a salvação, que foram predestinados desde a fundação do mundo, e outros, porque Deus quis assim, também estão indo para a perdição. Então, essa era a ideia que já estava sendo propagada nos mosteiros da época, e esses pastores vieram trazer esse problema de interpretação da Bíblia para Agostinho resolver, que ele era o doutor da graça da época. Então, isso é um problema.
Vocês falam, me revelaram também que muitos de vós não pensam assim. Então, revelaram também que muitos de vós não pensam assim. Pensam do modo certo, mas confessam a ajuda à liberdade por parte da graça de Deus, para conhecermos retamente e agirmos. Então ele está defendendo aqui, Agostinho, que a liberdade do homem, a liberdade, o livre-arbítrio do ser humano existe. Então essa liberdade, ela recebe uma força, um poder por parte da graça de Deus para conhecermos retamente e agirmos. Então, quando se diz que tudo é pela graça, sim, é verdade. Mas a graça de Deus não anula a nossa liberdade. É isso que Agostinho apregoou em suas obras. Nesta aqui que eu estou colocando essa citação, como dentre outras que eu tenho também. Não sei se você já leu algumas, né? Então, ele está querendo corrigir esse erro na doutrina da graça. Então, continuando, assim quando o Senhor, na sua vinda, retribuir a cada um conforme as suas obras, depare com as nossas boas obras que Deus já antes havia preparado para que nela andássemos. Aí ele cita Efésios, capítulo 2, versículo 10. Então, os que assim pensam estão com a verdade. Então, eu coloquei essa citação do livro de Agostinho, A Graça, volume 2, coleção patrística, volume 13, da editora Paulus, página 11. Eu retirei aqui, ela se encontra em português, eu tenho esse livro. E esse livro vai estar aqui na descrição do vídeo, para que se algum de vocês quiserem adquirir, está até na promoção, na Amazon, né? Então, não só esse, como todas as obras que eu indico aqui na descrição do vídeo, que eu tenho todas elas aqui na minha biblioteca, ainda mais que essas que estão aí. Mas eu coloquei as principais para a pessoa, o aluno, o leigo, o estudante de teologia que quer iniciar, né, os estudos em teologia, ele possa ter uma compreensão já bem clara sobre a patrística, a patrologia, o estudo dos pais da igreja. Então eu coloquei as melhores obras que eu acredito ser, e aqui está na descrição desse vídeo. Então, o que Agostinho está falando é que existe a graça de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, eu posso afirmar isso. A graça é o Espírito Santo em nós, que nos capacita, nos dá força para vencermos, para conhecermos, porque é pela iluminação de Jesus Cristo que você entende a Bíblia. É pela luz de Cristo, da palavra de Deus, é que você fica entendendo dos mistérios de Deus, das palavras proféticas. E para você agir, para agirmos também no nosso dia a dia. Então essa força não vem de você, vem pela graça. Vem pelo Espírito de Cristo habitando em você, o Espírito Santo. Mas a graça de Deus, como eu já disse, e Agostinho também repete isso nas suas obras, a graça de Deus não tem o condão, não tem a função de anular a liberdade, de anular o livre-arbítrio do homem. Não, não tem. A graça de Deus não faz isso. Ela respeita, né? Deus é amor. Ela respeita a nossa liberdade. É uma liberdade fragilizada, né? É uma liberdade pecaminosa, vamos assim dizer, mas ainda nos restou uma liberdade após o pecado de Adão, né? Então, para que você venha agir retamente diante de Deus, você precisa da ajuda do Espírito Santo, da graça. Mas de modo algum ela anula a nossa liberdade. Então, essa foi a interpretação que Agostinho fez aqui nesse recorte pequeno, né? Que é muito profundo, né? Por sinal. E eu já li essa obra aqui umas 4, 5 vezes, né? Esse livro, umas 400 páginas, mais ou menos. Passa disso, agora eu não me lembro, mas passa disso. Então, esse era o problema que esses pastores desse mosteiro foram indagar com Agostinho. Então, ele disse que eles estão negando, então, né, a liberdade humana. Então, eles estão exaltando a graça de Deus e negam o valor da liberdade humana.
Entendeu? Então isso é um erro grave. E afirmam que no dia do juízo de Deus, Deus não há de retribuir a cada um conforme suas obras. Então, desfazendo o que Jesus falou nos evangelhos, e que Paulo fala em Romanos, capítulo 2, versículo 6. Então, revelaram também que muitos de vós não pensam assim, pensam corretamente, como eu estou dizendo aqui, mas confessam a ajuda à liberdade por parte da graça de Deus, para conhecermos retamente e agirmos. Então, quando o Senhor voltar na segunda vez, retribuir a cada um conforme as suas obras, depare com as nossas boas obras que Deus já antes havia preparado para que nela andássemos. Os que assim pensam estão com a verdade. Então, a graça de Deus é o poder de Deus. E o homem, com a sua fragilidade e liberdade de escolha, necessita dessa graça para conhecer os mistérios de Deus, para viver nesse mundo de cabeça erguida, estando de pé, né? Porque se nós não tivermos a ação, a ajuda de Jesus em nós, do Espírito Santo, da graça, nós vamos estar sendo escravizados pela lei do pecado e da morte. Aí já entramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, 7, 8, que é aquela luta de Paulo, né, quer dizer, da carta que fala a luta entre a carne versus o Espírito. É uma luta incessante. Você só vai vencer a carne se você estiver unido a Jesus, ao Espírito, à graça. Por isso que ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus, da graça. Porque Jesus disse lá em João, né, no Evangelho de João, sem mim nada podeis fazer. Nesse sentido aqui que Agostinho está colocando. E que é o meu comentário, é a minha visão também, desses textos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento. Então são inumeráveis afirmações muito claras no Antigo Testamento e no Novo, que confirmam a liberdade do ser humano. Um evangelho que não prega, que quer dizer, que anula a liberdade humana, o livre-arbítrio, é um evangelho deturpado, falsificado. Porque existe a graça de Deus, existe a liberdade do homem. E a graça de Deus ajuda. A graça de Deus ela dá forças. Ela te orienta para que você conheça os mistérios divinos e você haja em prol da verdade, do bem, do Espírito, não da carne. Então, a ajuda à liberdade por parte da graça de Deus. Então, aqueles que entendem e pregam que a liberdade não existe, que o homem não possui livre-arbítrio, eles estão na contramão do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o meu comentário de hoje, esse simples recorte aqui, que já fala muita coisa. E se você gostou do nosso comentário, você deixa aqui o que você achou. Alguma dúvida, alguma coisa assim, na descrição desse vídeo, nos comentários. A sua dúvida, o que você acredita, o que você acha sobre isso? A graça e a liberdade. Então, todos os pais da igreja, majoritariamente, eles confessavam o livre-arbítrio. Um evangelho sem a liberdade humana não é um evangelho pleno. Então, a graça de Deus, ela é essencial para a salvação, mas ela não anula a nossa liberdade. Você pode rejeitar a graça de Deus. Você pode dar um não para Deus se você quiser, como muitos aí fora estão fazendo. E serão destinados, quer dizer, enviados à operação do erro, para o inferno, por sua livre e espontânea vontade. Não é culpa de Deus que muitos estão se perdendo, é porque as pessoas têm uma liberdade deturpada pelo pecado original, mas existe, né? É isso que Agostinho está dizendo aqui. Então não podemos negar o valor da liberdade humana, está escrito aqui nessa citação. Então eu deixo esse comentário para o vídeo não ficar muito longo. Vou estar trazendo outros recortes, outras citações de outros pastores, ou até mesmo de Agostinho em outras obras, para comentarmos mais sobre o assunto, a graça e a liberdade. Então, se você gostou do nosso comentário da Bíblia,
dessas citações que nós estamos trazendo, dos pastores primitivos, né? Do 1º ao 7º século, vamos assim dizer, que eu tenho várias obras aqui. Você se inscreva no nosso canal, clique no sininho, dê um like no vídeo, compartilhe esse vídeo no WhatsApp e até o próximo comentário e muito obrigado pela audiência.